Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso e nos concede a oportunidade de continuar sendo ministrado pelo Seu Espírito, amém? Então, que tudo seja para a glória dEle, em nome de Yeshua. Eu vou continuar no assunto Os Predestinados, a predestinação. É um assunto muito interessante e com observância, quando estamos atentos, bem atentos à leitura, aí nós percebemos que tem muito a dizer a esse respeito. E para dar início, deixa eu ver aqui, peraí. Para dar início e entender, como eu disse no outro vídeo, que eu estou certa de que pessoas aqui colocadas, personagens bíblicos, são predestinados, porque, e vocês, com essas leituras que serão expostas aqui, vocês vão ver claramente que faz todo sentido. Como Jeremias, como Isaías, Jó. Os relatos, se não formos atentos, vamos entender o processo de vida deles enquanto estiveram aqui. Mas há falas do próprio Criador enviado a eles que demonstra que são predestinados, que são pessoas que têm o propósito do Todo-Poderoso. E isso é maravilhoso, isso é um assunto que muito me alegra. E eu espero que vocês se sintam agraciados também, amém? Então aqui vou dar início lendo Isaías 44, do 1 ao 5. Isaías 44, do 1 ao 5 diz: Israel, o escolhido do Senhor. Abre aspas, mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Vou explicar esse primeiro, já para que não haja dúvida. Aqui não tem nada a ver com questão do país, do Israel, o país. Não, as mensagens que eu coloco a respeito de Israel é sempre o que está escrito na palavra do Criador. Israel, ele era Jacó, né? Jacó que tem as promessas, tinha as promessas do Criador, que o menor serviria o maior. O menor era Jacó. Serviria no sentido aqui, no sentido da convivência da humanidade, porque a riqueza, por conta da onisciência, o poderio ficaria sim com os descendentes de Esaú. Porque são pessoas como o joio, enraizadas na terra. Então é só observar a descendência dele, são os mais ricos, são os mais poderosos, porque o Criador ele não volta atrás com a palavra dele. E como eu já disse nos vídeos anteriores, aconselho que vejam os outros vídeos, porque é um segmento. Então eu coloco alguns assuntos dos vídeos anteriores, porque é um segmento. E então, já havendo a promessa de que o menor serviria o maior, isso não mudaria mesmo Jacó tendo o direito, no sentido ali do que foi feito entre ele e a mãe dele, e o Esaú vendeu a sua primogenitura nos outros evangelhos, no Novo Testamento. Vai estar falando, o Senhor fala que ele amou Jacó, mas desprezou Esaú. E tudo isso é só confirmação de que a riqueza aqui terrena, o tesouro da terra, está com a descendência de Esaú. Uma grande descendência de Jacó é rico? Não como a descendência de Esaú. Mas a descendência de Jacó lutou por riquezas. Está aí dentro da idolatria, está dentro das músicas seculares também, no meio artístico. Os descendentes de Jacó estão por toda parte, porque foram espalhados pela terra justamente por conta da desobediência.
Então foram retirados da cidade mesmo, da capital, Israel, Jerusalém, e foram espalhados sobre a terra porque levantaram ídolos, altares. Então o Senhor tirou a presença dele, como ele fala em Ezequiel. Então a palavra tem que estar toda alinhada para que possamos chegar num denominador comum, no entendimento igualitário. E no caso desses que ainda, por mais que tenham um certo requisitos financeiros na terra, a descendência de Jacó, mas estão perdidos, estão totalmente perdidos. E muitos estão voltados para a religiosidade, não foram libertos, mas o assunto aqui é os predestinados. Esses são referenciais. É um referencial no que diz respeito à vida espiritual. É um referencial, assim como Daniel foi um referencial na Babilônia, lá no reinado de Nabucodonosor. Não se misturou no sentido de ter as mesmas práticas, não comeu da mesma comida que os demais. Então, como um predestinado, agiu como um predestinado. Assim como Jó, embora Jó tivesse uma riqueza, um homem que de Uazer era conhecido e tinha uma riqueza, era bem confortável no que se referia à questão financeira, foi retirado tudo dele e mesmo assim ele não blasfemou. Por quê? Porque a essência de Jó é celestial. E esse vídeo, aconselho que você assista ele do início ao fim. Se eu parar, eu vou continuar, mas é um assunto que alegra bastante. E falando de Isaías, continuando, versos 2. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolher, aqui ó, a quem escolher, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, porque está falando de uma descendência, está falando da promessa, por isso que eu tenho que tocar sempre nesses assuntos. Aqui, o escolher, o propósito do Criador é em uma linhagem. É em uma linhagem. Isso é muito sério, é muito lindo quando se entende. Sobre a sua prole e a minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. Olha aqui, ó. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome Israel. Aqui já explica tudo. Eu não vou entrar nesse contexto, mas daria uma linda mensagem reveladora. E tomará para si o nome de Israel. O que hoje nós conhecemos como a descendência israelita foi tomado para si o nome Israel. Mas Israel foi o nome dado a Jacó. E toda a descendência de Jacó, sua prole, tem bênçãos do Senhor. E não é bênção financeira. Porque podem ser que contradizem o que eu estou dizendo. Ah, mas o povo que vive em Israel são os donos do dólar, são os donos disso, daquilo, são o povo rico e tal. Sim, porque tomaram para si o nome de Israel. São a descendência de Israel que tem a riqueza da terra. E ponto. Vou parar por aqui porque o assunto não é esse. O assunto é sobre os predestinados. E fica claro aqui que o Criador coloca pela boca de Isaías uma palavra poderosíssima que amplia todos os predestinados. É uma descendência, é uma linhagem. Veio de uma descendência, veio de uma linhagem, ok?
Entendido isso, vou aqui para Jeremias 1. Jeremias 1, 5, que diz... Vou ler o 4 também. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Louvado seja o Senhor. Antes de ser formado no ventre. E aí tá a questão da predestinação muito claro, muito óbvio, não precisa nem se aprofundar muito no entendimento por fala, porque é importante que permitimos que o Espírito continue falando conosco. Mas antes de ser formado, existe um antes da formação. Existe a separação. O Senhor escolheu para ser profeta, assim como ele escolheu Isaías, assim como ele escolheu Jó, assim como ele escolheu desde lá de trás. Deixa aqui, me fugiu agora. Fugiu agora o nome. Me fugiu. Mas eu então vou falar de Abraão, um escolhido. Temos tantos, gente, tantas mulheres também. Ruth, escolhida. Ruth tinha a irmã dela, ali uma evidência muito clara. A irmã preferiu continuar o que era comum quando se trata de pessoas comuns. Decidiu ficar com a família, com a sua origem, mas Ruth já tinha algo no coração implantado, então Ruth não tinha como seguir como a irmã dela. Seguiu com a sua sogra, porque o destino de Ruth era casar com tanto personagem bíblico, casar com um dos descendentes da própria linhagem da família de Noemi. O parente próximo, ela casou, ela foi obediente, ela, na palavra dela, diz: o teu Deus é o meu Deus, onde tu fores eu irei, onde tu morreres eu morrerei. Então ali são palavras que devem ser entendidas ao modo espiritual e ver o agir do Todo-Poderoso. Ou seja, o que fica em relação a essa questão de Ruth e dos demais é que a predestinação é um caminho. Não tem como ser diferente ou ter desvio. É um caminho na vida dos predestinados. E vou continuar lendo, vou ler aqui Atos 13. Que eu quero expor as palavras, para que vocês vejam que tem todo sentido. Atos 13, versos 48. Atos 13, versos 48 diz: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Um desígnio, um caminho, um traçado já percorrido, uma decisão, algo que faz parte do Criador, da onisciência do Criador. Então ali, aqui em Atos, se você ler o capítulo inteiro, a missão de Barnabé e Saulo em Chipre, em Antioquia da Pisídia. Então aqui o apóstolo incansavelmente estava percorrendo os lugares, claro, com orientação do Espírito. Paulo ele não percorreu nenhum lugar em vão. E ao chegar aqui e colocar as palavras, é o que diz aqui o verso 48. E creram todos os que haviam sido designados, ou seja, não fala e todos creram. E creram todos que haviam sido designados para a vida eterna.
Comparando ao mundo hoje, se entende por que muitos creem, não relutam a voz do Espírito, não apagam o Espírito, porque antes de terem a atitude de apagar, de rejeitar ou não, é preciso ouvir. Todos ouvem, de alguma maneira todos ouvem. Outros se aprofundam, outros desfazem qualquer tipo de intenção e prosseguem na sua vida. Alguns ouvem e, como diz Yeshua em Mateus nas parábolas, na semente que é semeada, somente quando é semeada em boa terra. Por isso que vira e mexe eu inicio os vídeos, que essa mensagem seja semeada em boa terra, frutifique, que gere frutos de arrependimento, porque onde ela é acolhida, ou seja, a palavra do Senhor está nos quatro ventos, está soprando aí pelos quatro ventos. Mas a terra boa, que frutifica, que dá vida, é na vida dos predestinados. Então não se pode. Uma vez eu ouvi um vídeo de alguém, e eu coloquei um vídeo aí falando só os eleitos serão salvos. Ficou bem abordada essa questão. Mas tem teólogos, tem pessoas muito estudadas que entendem que está tudo definido pelo Criador. Porque eles veem por essa ótica, a questão dos predestinados, dos eleitos. Mas também tem palavra que diz que o reino é conquistado à força. Isso não se aplica aos predestinados. Se aplicam a outros que ouvem, se interessam por motivos que levam a situações complicadas da vida. Vão buscar o Criador, e o Criador tem misericórdia, Ele enviou o Filho para salvar, não para condenar. Então estamos abaixo da graça, no tempo em graça, e todos aqueles que clamarem pelo Senhor, pelo nome do Senhor, serão salvos. Não podemos desconsiderar essas mensagens. Então, só os predestinados serão salvos? Talvez caberia aqui como título. Não, a misericórdia do Senhor foi estendida a todos. Mas os predestinados não tem como recusar. Já são predestinados. Para quê? Executar a obra perfeita do Criador na terra. Porque tem palavras aqui, em Jó, por exemplo, não lembro, seria muito interessante se, deixa eu ver aqui, que fala dos, deixa eu ver se eu acho, gente. Fala a respeito daqueles que fazem muito sair do caminho. Trabalham-se para que muitos saiam aqui. Ah, que maravilha, achei, ó. Jó 24. Jó 24 aqui diz, ó. Porque o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento. Está perguntando por que o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento? Porque aqueles que o conhecem não chegam a vê-las. Aos que mudam não chegam a vê-las enquanto vivem, enquanto muitos estão esperando o Senhor aplicar o juízo dele, vir retornar, como está escrito, que ele retornará, e vermos, antes de passar pela morte, no caso assim, né? Porque enquanto vivemos, aguardamos o retorno do nosso Mestre. E muitos morreram, até agora onde nós estamos, e muitos morreram enquanto o tempo de Jó, e não viram o julgamento do Criador. Claro que ele não estava aqui falando na mesma compreensão que hoje temos a respeito de Yeshua, que Yeshua é depois de Jó. Mas Jó já aguardava o julgamento, porque tudo o que fora dito a partir de Moisés testificava do Filho. Então, Jó tinha uma certa expectativa também da vinda do Filho, né?
Versos 2: Aos que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubaram. Vou ler novamente. Aos que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubaram. Levam o jumento que pertence ao órfão. Lembra lá de Tiago 1:27? Cuidar do órfão, das viúvas, ó. E toma o boi da viúva como penhor. Força os necessitados a sair do caminho. E os pobres da terra a esconder-se. Como jumento selvagens do deserto, os pobres vão em busca de comida. O que isso tem a ver com a questão da predestinação? Aqui são os contrários, os que rejeitam, mas eles são tão malditos de maldizer. Eles são tão malditos que eles se apossam da palavra do Criador, mas com outros objetivos. Se alinham às trevas, que está no poderio, e levam engano para o povo. Ao invés de levar comida, direcionando-as para o caminho. Isso só quem faz é o bom pastor, que não rouba as ovelhas, que não maltrata as ovelhas, que não nega a palavra às ovelhas e que visam almas ao invés de enriquecer. Tem pessoas que agem assim? Tem. Sabe quem? Os predestinados. Eles não conseguem roubar ninguém. Eles não conseguem se alinhar às trevas. E você conhece esses predestinados pelos frutos, pelo que eles falam, pela fé que eles professam, pela palavra que se torna clara no entendimento deles. Isso é muito sério, gente. Atente-se a isso, para não serem enganados. Aqui, ó, em Jó 23, a partir do versos 13, eu não ia ler nessa aqui do 24, é que me veio, a direção é pelo Espírito, louvado seja o Senhor. Mas ele é ele, ó, Jó 23, a partir do 13. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer, executa o seu decreto contra mim e tem muitos outros planos semelhantes. Por isso fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Os predestinados se aplicam a isso daqui. Antes de falar daqueles que não são, sempre vem uma mensagem falando dos que são. E conhecemos os que são, se encaixando aqui, não tem como. É apavorante imaginar fazer algo contrário à vontade do Criador. É de dar medo, pavor, pensar em querer que o nosso braço seja o nosso próprio Deus. Ser injusto com justos, ser verdadeiro, não ser verdadeiro ao invés de ser verdadeiro, de ser uma pessoa que é firme nos propósitos, no que o Senhor quer para a nossa vida, se alinha a todo tipo de coisa que não faz sentido algum e que só vai prejudicar outros. E aqui ele fala, contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Contudo, com as minhas palavras, entendimento. Os predestinados não têm que temer as trevas, não têm que temer os contrários, a força da descendência de Esaú, porque é dado a nós privilégio, a grande oportunidade de estar no caminho como predestinado. E aqui se aplica o que eu estava falando de Ruth lá atrás. Como uma predestinada, Ruth não tinha como. Ela não ficaria em paz, mesmo dentro da família dela. Desculpa, eu estou um pouco resfriada. Não tinha como ser contrário. A história de Ruth tinha que ser daquele jeito. E se você meditar, você vê como que é lindo, é maravilhoso.
E já que eu estou em Jó, gente, eu vou ler aqui 19, que é a passagem que eu tinha separado. Mas o que não falta é palavras extraordinárias, não só no livro de Jó. Deixa eu ver aqui se é aqui, Jó 19. Jó 19, 21. Peraí. Ó, não é essa passagem, mas ela é maravilhosa também, ó. Jó 19, 22, 21, 22 diz: Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o fez? Porque todos sabem qual foi a história de Jó, desse predestinado. O que ele tinha, que ele perdeu, ou como que ele foi ferido na carne. E aqui, Jó como um predestinado, mas é como se Jó tivesse consciência da predestinação. Então Jó fala: misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Porque vocês me perseguem como Deus o fez? Dois tipos de perseguição diferenciada. Porque os amigos estão ali sempre trazendo a Jó a questão humana, da humanidade. Do que é o homem diante de Deus que não pode se justificar. Não pode se auto-justificar. E aqui Jó fala que como Deus o fez. Falando que Deus o persegue. Isso aqui é notório de um predestinado. Por quê? Porque é a vida do predestinado. O Senhor, Ele toma conta, Ele dá conta, Ele cuida, Ele dá direção. Ele decreta como tem que ser. Então não adianta chorar, espernear. O mais importante é o quê? É entender. É entender que o Senhor... Deixa eu ver aqui se eu acho a palavra. Que o Senhor, os propósitos dele é melhor. Aqui, ó, Jó 42. O último livro. Ó, 42, 1 e 2. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Por quê que Jó fala isso? Porque Jó já está chegando aqui no final da grande tribulação da vida dele. Jó tem falas aqui que se aplica ao filho, a Yeshua, não a Jó. Mas dá para, com a mente liberta, dá para você entender quando está falando da criação, quando está falando dos predestinados, quando está falando de Yeshua, quando está falando da condição do homem ímpio, rebelde, que faz parte do Isaú, rejeitado pelo Criador. Então dá para você entender no livro de Jó, nesses 42 capítulos. Então quando ele chega aqui, e quem estudar todos os capítulos, vai entender claramente o porquê dessa fala aqui de Jó. De uma pessoa consciente de que todos os propósitos, os planos do Criador são executados e não são frustrados. Onde que está a dificuldade para a vida de um predestinado? E não entender a Bíblia, mas o Criador leva a palavra dele. Porque é impossível um predestinado ter paz, ter direção, se não tiver conhecimento da palavra. É impossível.
Antes de ser revelado, como eu coloquei no primeiro vídeo, dei como exemplo o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo recebeu algo precioso do Yeshua ressuscitado, do Filho ressuscitado, o Evangelho do tempo em graça, e que traz aos predestinados revelações poderosas do fim de tudo isso. Aqui Jó fala: eu bem sei que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Hoje os predestinados já entendem os propósitos do Criador no que se refere à conclusão do todo. A conclusão, como palavras que fala do corpo incorruptível, desse nosso encontro, aqueles que não tiver descansado, antes já virá com ele. Mas os que aqui estiverem vivos, como diz lá em Tessalonicenses, encontraremos com ele e teremos sim um corpo incorruptível na condição de Adão e Eva lá do Éden. Então voltaremos para casa. Daria uma outra ministração. Então a expectativa, o que traz paz, alegria, a vida de um predestinado, são essas palavras do Cristo, de Yeshua ressuscitado, dado ao apóstolo Paulo, que voltaremos para casa. Voltaremos e viveremos na nossa condição natural, porque a condição natural do predestinado não é essa. Humanamente assim, como conhecemos, não é essa. As pessoas se apegam muito a esse mundo, mas o mais lindo é entender que predestinados ou não, Yeshua veio e pelo amor do Pai ao mundo para dar a oportunidade daqueles que até são revoltosos se arrependerem, reconhecer o Criador que se revela na criação. Está aí todos os seus atributos, visíveis ou invisíveis, para entendermos. Temos os nossos 5 sentidos para compreender esse plano que vivemos e perceber o amor, o zelo do Criador, que nessa condição física que temos, Ele nos supre de tudo que necessitamos. Mas é importante se atentar ainda mais à condição do nosso eu antes de tudo isso daqui. Antes de vir a este mundo, mesmo que não temos conhecimento de memória, porque isso é apagado, não tem como, porque a Bíblia é contra que as pessoas tirem a sua vida. Então, esse seria um meio de querer retornar e não é esse meio. O que aconteceu antes para